Não olhe para trás. A lição brutal da esposa de Ló sobre o apego ao mundo. Há um silêncio perturbador que cobre as planícies, onde um dia existiram as cidades do vale. Nesse silêncio, ergue-se o monumento mais trágico da história humana. Não é feito de mármore esculpido por mãos de artistas, nem de ouro fundido para a glória de reis. É um monumento de sal, uma sentinela solitária que vigia o vazio eterno. Jesus Cristo, em sua onisciência, não nos pediu para recordar a grandeza de Salomão ou a coragem de Davi quando falou sobre os últimos dias. Ele nos deu uma ordem curta e aterrorizante de apenas 5 palavras, que atravessa os milênios como uma flecha em direção ao nosso coração. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque o Salvador do mundo escolheria uma mulher sem nome para ser o sinal de alerta mais urgente para a nossa geração. A resposta a essa pergunta é a chave que pode destravar as correntes que prendem a sua alma hoje. Você precisa compreender que a tragédia dessa mulher não foi um acidente de percurso, não foi um castigo arbitrário de um Deus irado. O que aconteceu com ela é um espelho exato do que acontece no espírito de milhões de pessoas que acreditam estar salvas, mas estão paralisadas. Ela estava a poucos passos da redenção. A mão do anjo havia tocado a sua mão. A misericórdia divina já a tinha arrancado do meio da destruição. Ela tinha tudo para viver uma nova história, mas em uma fração de segundo, ela perdeu tudo. Não porque ela voltou para a cidade fisicamente, mas porque a cidade nunca tinha saído de dentro dela. O que vamos desvendar agora exige que você dispa a sua mente de tudo o que aprendeu na superfície. Vamos entrar nas profundezas da psicologia espiritual e entender o perigo mortal de tentar caminhar com Deus enquanto se segura a mão do mundo. A maioria das pessoas vive a ilusão de que o maior perigo espiritual é o pecado escandaloso. Nós olhamos para Sodoma e vemos a perversão, a violência e a luxúria e pensamos que estamos seguros porque não praticamos tais atos. Mas a esposa de Ló não morreu praticando a perversão de Sodoma. Ela morreu no caminho da salvação. O pecado dela foi sutil, foi interno. Foi um movimento da alma que disse: eu prefiro o que eu conheço e o que eu perdi do que o mistério que Deus tem para mim à frente. Esse apego invisível é o câncer que corrói a fé moderna. Quantos de nós estamos hoje fisicamente presentes nos templos ou ouvindo palavras sagradas, mas com a mente vagando pelas memórias de um passado que não volta mais, ou desejando prazeres que nos escravizavam? Este vídeo é um chamado profético para o seu despertar. Se você sente que sua vida anda em círculos, se você percebe que por mais que se esforce, parece haver uma âncora invisível que não permite que você avance para a terra da promessa, então preste muita atenção. O mistério da estátua de sal não é sobre uma punição química, é sobre a cristalização da alma. É sobre o momento terrível em que o coração humano se torna duro e estático, incapaz de receber a vida nova. Ao longo dos próximos minutos, vamos caminhar pelas cinzas dessa história antiga para encontrar a brasa viva que vai queimar as amarras do seu passado. Prepare o seu espírito, pois o que o sal preservou a verdade agora vai revelar. Não se trata apenas de história bíblica, trata-se da sua sobrevivência espiritual nestes dias de confusão e apego material. A jornada para fora de Sodoma começa agora e a única regra é não parar até chegarmos ao monte da presença de Deus. Para entender a dor do olhar para trás, precisamos primeiro desconstruir a imagem caricata que fazemos de Sodoma. A religiosidade popular nos faz imaginar aquele lugar apenas como um calabouço sujo de perversão ininterrupta, onde ninguém em sã consciência gostaria de viver. Mas se fosse apenas um lugar de sofrimento e trevas visíveis, a esposa de Ló teria corrido de lá com alegria e alívio.
A verdade é muito mais sedutora e perigosa. A Bíblia nos diz em Gênesis que quando Ló escolheu aquelas campinas, ele levantou os olhos e viu que a terra era bem regada como o jardim do Senhor. Entenda a profundidade disso. Sodoma era próspera. Era o ápice da civilização daquela época. Havia comércio, riqueza, abundância de comida e uma segurança econômica que atraiu Ló para armar suas tendas até as portas da cidade. O perigo real de Sodoma não era apenas a sua imoralidade sexual, mas o seu conforto material inebriante que anestesiava a consciência. Ezequiel descreve o pecado de Sodoma como soberba fartura de pão e abundância de ociosidade. A esposa de Ló não era uma fugitiva de uma prisão. Ela era uma cidadã de uma metrópole rica. Tente se colocar na pele dela por um instante para sentir o peso humano daquela decisão. Ela tinha uma casa estabelecida ali. Tinha móveis que escolheu com cuidado. Tinha vizinhos com quem convivia. Tinha filhas que já estavam comprometidas com homens daquela cidade. A vida dela, a identidade social dela e a segurança do futuro dela estavam enraizadas naquele solo maldito. O diabo não prende as pessoas apenas com correntes de dor, mas frequentemente as amarra com cordas de seda e ouro. O conforto é o inimigo silencioso da salvação. Quando os anjos chegaram com a ordem de partir, aquilo soou como uma loucura. Sair de tudo o que construímos? Abandonar a estabilidade por uma caminhada incerta em direção às montanhas? Esse é o conflito que paralisa muitos de vocês agora. Deus está chamando para uma vida nova de santidade e propósito, mas o preço é largar a estabilidade enganosa de um emprego corrupto, de um relacionamento abusivo que paga as contas ou de um estilo de vida que alimenta o ego. A manhã da destruição chegou, e aqui encontramos um detalhe crucial, que muitas vezes passa despercebido na leitura rápida. O texto sagrado diz que ao amanhecer, os anjos apressavam Ló, mas ele se demorava. Houve uma hesitação, houve uma resistência física e emocional. A família não saiu correndo voluntariamente no primeiro momento. Foi necessário que os homens agarrassem a mão dele, a mão de sua mulher e a mão de suas duas filhas. Sinta a violência da misericórdia divina nesta cena. A graça de Deus às vezes precisa nos arrastar para fora da zona de perigo, porque nossos pés estão colados ao chão do nosso apego. Imagine a cena caótica dentro daquela casa. Os gritos dos anjos, a confusão, a descrença de que aquele mundo sólido e rico iria virar fumaça em questão de minutos. Eles foram literalmente arrancados de dentro da própria casa. Eles foram levados para fora da cidade e receberam a instrução final que definiria a vida e a morte. Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. A ordem era clara e absoluta. Não havia margem para negociação. O corte com o passado precisava ser total, radical, cirúrgico. Deus estava dizendo que não se pode levar nem sequer uma última imagem do pecado para a nova vida. Mas enquanto corriam o coração daquela mulher, começou a pesar. Não era o cansaço das pernas, era o peso da alma. Cada passo para longe de Sodoma era um rasgo em sua identidade. Ela estava sendo salva fisicamente, mas emocionalmente ela estava sangrando. Ela começou a questionar se a promessa do monte valia o preço da perda da planície. É exatamente neste ponto de fratura entre o que Deus promete e o que o mundo oferece que a tragédia se instala. O corpo caminhava para a frente, mas o desejo puxava para trás como uma gravidade espiritual irresistível. Vamos penetrar agora no mistério que a tradução superficial esconde e que muda completamente a compreensão deste julgamento divino. Quando lemos em nossa língua que a mulher de Ló olhou para trás, tendemos a pensar em um movimento rápido da cabeça, um reflexo involuntário causado pelo barulho da destruição.
Mas o original hebraico nos revela uma verdade muito mais perturbadora. O verbo utilizado ali não é apenas ver, mas sim nabat. Essa palavra carrega o peso da intenção. Significa olhar com atenção, considerar, contemplar e prestar reverência. O que aquela mulher fez não foi um erro de percurso, foi uma escolha deliberada de foco. Enquanto o fogo consumia as cidades da planície, ela parou a caminhada e girou o corpo inteiramente para trás. Ela estava avaliando o que estava perdendo. Ela estava medindo o custo da sua salvação. E naquele instante fatal, ela julgou que o passado em chamas tinha mais valor do que o futuro invisível. O olhar dela foi um ato de adoração ao que deveria ser destruído. E então acontece o fenômeno que desafia a lógica e a teologia rasa. Ela se converte em uma estátua de sal. Por que sal? Por que Deus não a transformou em pedra, em pó, ou simplesmente a consumiu com o mesmo fogo que caía do céu? Há uma sabedoria terrível e perfeita na escolha desse elemento. O sal tem duas funções primordiais na Escritura e na natureza. Ele preserva e ele esteriliza. O sal é usado para conservar a carne, para impedir que ela apodreça com o tempo. Ao olhar para trás com desejo, aquela mulher estava tentando preservar o seu passado. Ela queria manter viva a memória de uma vida que Deus já tinha condenado à morte. Deus, então, atendeu ao desejo mais profundo do coração dela de uma forma literal e assustadora. Você quer preservar este momento. Você quer ficar presa a esta cidade. Então, assim será. Ela se tornou um monumento perpétuo de preservação. Ela foi cristalizada no exato segundo da sua indecisão. O sal também é o símbolo da aliança, mas quando usado em excesso sobre a terra, ele a torna estéril. Nada cresce em um solo salgado. A mulher de Ló tornou-se a personificação da esterilidade espiritual. Ela não produziu mais nada, não caminhou mais nenhum passo, não gerou mais vida, ela se tornou estática. E aqui está o perigo que ronda a sua vida neste exato momento. A petrificação da alma não acontece de uma vez. Ela começa quando paramos de caminhar em direção ao propósito divino e começamos a fixar os olhos no que ficou para trás. O cristão que vive de glórias passadas, de experiências espirituais de 10 anos atrás, ou que vive remoendo os erros antigos, está passando por esse processo de calcificação. Ele se torna rígido, torna-se um pilar que não sustenta nada além do próprio ego ferido. Analise onde ela parou. Ela não morreu dentro de Sodoma, misturada com os ímpios, mas também não chegou a Zoar, o lugar do refúgio. Ela morreu no meio do caminho. Ela morreu na fronteira entre a salvação e a perdição. Esse é o lugar mais triste para um ser humano estar. É o lugar do quase, quase liberto, quase santo, quase feliz. Estar fora do Egito ou fora de Sodoma fisicamente não garante a entrada na terra prometida. O deserto está cheio de sepulturas de pessoas que saíram da escravidão, mas nunca tiraram a mentalidade de escravo de dentro de si. A estátua de sal nos ensina que Deus não aceita corações divididos. Não se pode caminhar para a frente com a cabeça virada para trás, pois quem faz isso inevitavelmente tropeça e cai. A imobilidade dela é o aviso final de que no reino dos céus não existe neutralidade. Ou você sobe o monte, ou você se torna parte da paisagem morta do vale. Agora saímos das areias quentes do Oriente Médio e entramos no solo do seu coração. A estátua de sal não é apenas um ponto turístico no Mar Morto, ela é um espelho. Olhe para a sua vida hoje com honestidade brutal. O que é a sua Sodoma? Nós temos o hábito perigoso de mascarar as nossas Sodomas com nomes mais suaves e aceitáveis. Chamamos de saudade, chamamos de bons tempos, chamamos de zona de conforto ou de direito de resposta. Mas Sodoma é qualquer lugar físico, emocional ou mental onde a glória de Deus não habita mais.
mas onde você insiste em visitar com o seu pensamento. Pode ser aquele relacionamento tóxico que você sabe que te destruía e afastava da luz, mas que no meio da solidão da noite você olha as fotos antigas e deseja voltar apenas pela familiaridade da dor. Pode ser aquela mágoa de 10 anos atrás que você alimenta e revisita toda manhã como se fosse um tesouro intocável. Enquanto você nutre essa mágoa, você está olhando para trás. E quem olha para a ferida antiga não consegue ver a cura nova. Existe uma patologia espiritual que podemos chamar de síndrome da mulher de Ló. Os sintomas são claros e devastadores na vida do crente moderno. Uma sensação constante e sufocante de que a vida parou no tempo. Você vê as pessoas ao seu redor avançando, prosperando, conquistando territórios, e você sente que seus pés estão chumbados no concreto. Nada flui como deveria. O dinheiro entra e desaparece. Os projetos começam com empolgação e param sem explicação. A alegria é sempre passageira e superficial. Isso não é azar, e muitas vezes não é nem um ataque direto do diabo. É a petrificação causada pelo apego. A sua energia vital, a unção que Deus te deu para construir o futuro, está sendo drenada para tentar manter vivo um cadáver do passado. Você está gastando toda a sua força mental para recriar o que já morreu. E Deus, em sua soberania absoluta, não vai abençoar o que ele já amaldiçoou. Se Deus colocou fogo na sua Sodoma, pare de tentar apagar o incêndio com as suas lágrimas de nostalgia. A urgência deste aviso se multiplica exponencialmente quando olhamos para a profecia de Jesus em Lucas capítulo 17. Ele conecta a atitude da mulher de Ló diretamente com a geração do arrebatamento e do fim dos tempos. Ele diz claramente que naquele dia quem estiver no telhado não desça para tirar o que está em casa, e quem estiver no campo não volte para trás. Cristo está nos alertando que nos últimos dias, o apego material e emocional será a maior armadilha para a alma humana. Haverá pessoas que perderão o céu não porque eram assassinas ou ladras, mas porque amavam demais as suas coisas. Amavam a sua posição social, amavam a sua reputação, amavam a sua casa terrestre mais do que a morada celestial. O espírito da mulher de Ló é o espírito do materialismo que domina este século. É a voz que sussurra no seu ouvido que você é o que você tem e que perder suas posses é perder a sua identidade. Mas o Mestre nos ensina a verdade dura de que quem tentar salvar a sua vida apegado a este mundo, a perderá. Estamos vivendo tempos em que a capacidade de desapegar instantaneamente será a principal habilidade de sobrevivência espiritual. A pergunta que fica ecoando no ar é simples e aterrorizante. Se Jesus voltasse agora, o que faria você olhar para trás? A cura para essa paralisia mortal não está no esquecimento forçado. Muitos tentam apagar o passado da mente e fracassam miseravelmente porque a memória é parte intrínseca de quem somos. A solução divina não é a amnésia, é o reposicionamento drástico do seu olhar. O anjo não disse apenas "não olhes para trás", ele deu um alvo específico e elevado. Escapa para o monte. O monte, na simbologia bíblica, é sempre o lugar do encontro face a face com Deus. É o lugar da revelação superior. É o terreno alto acima da fumaça da confusão humana. O erro fatal da esposa de Ló foi focar obsessivamente no que estava perdendo e ignorar completamente para onde estava indo. Para que você consiga soltar as mãos do seu passado hoje, a visão do seu futuro precisa ser infinitamente mais sedutora e poderosa do que a memória do que ficou para trás. Você só larga o pó quando percebe pela fé que está prestes a segurar diamantes. Observe a diferença vital e salvadora entre a esposa de Ló e Abraão. A Bíblia relata em Gênesis 19 que na manhã seguinte, Abraão também olhou para Sodoma. Ele viu a fumaça subindo da terra
como a fumaça de uma grande fornalha. Mas Abraão não virou uma estátua de sal, porque a mesma ação gerou resultados opostos. Porque Abraão olhou de cima. Ele olhou do lugar seguro onde ele tinha estado na presença do Senhor. Ele olhou com os olhos do entendimento divino e da justiça, e não com os olhos do desejo carnal e da saudade. Ele viu o julgamento necessário e aceitou a vontade soberana de Deus. A esposa de Ló olhou debaixo de dentro do vale com o coração misturado ao pecado. A chave para a sua libertação imediata é subir de nível espiritual. Enquanto você continuar vivendo na planície das emoções rasas, você será sempre tentado a voltar para o vômito. Mas quando você sobe ao monte da oração, a sua perspectiva muda radicalmente. Lá de cima, o que parecia uma perda insuportável, revela-se apenas como um livramento necessário. Aquilo que você chora hoje por ter perdido, na verdade, foi a mão de Deus te poupando de ser consumido junto com a destruição. Não existe vácuo no mundo espiritual. Se você não estiver apaixonado pelo futuro que Deus tem para você, você voltará inevitavelmente a flertar com o passado. O segredo não é lutar com os dentes contra a vontade de olhar para trás, é ter algo tão glorioso na sua frente que olhar para trás se torna uma perda de tempo inaceitável. Jesus Cristo é esse monte. Ele é o destino. Ele é o refúgio Zoar que nunca falha. Ele nos oferece uma glória vindoura que faz Sodoma parecer exatamente o que ela é. Um monte de cinzas e entulhos sem valor. Você precisa decidir agora, neste instante, se quer ser definido pelo que aconteceu com você ou pelo que Deus vai fazer através de você. A subida cansa e exige sacrifício. O monte exige fôlego. As pernas doem e o ar fica rarefeito. É muito mais fácil caminhar na planície do comodismo e da vitimização. Mas lembre-se sempre que a planície é o cemitério das almas que quase chegaram. O monte é o lugar da vida abundante. Pare de negociar com a sua saudade tóxica e comece a escalar com violência em direção ao seu propósito eterno. Chegamos agora ao limiar sagrado, onde o conhecimento se transforma em poder e a informação se converte em libertação. Não adianta nada você entender o grego e o hebraico, a história e a arqueologia, se as correntes da sua alma permanecerem intactas. O intelectualismo sem a unção do Espírito é apenas uma forma sofisticada de continuar morto. Por isso eu peço agora que você pare o que está fazendo. Se puder, feche os seus olhos e visualize a sua própria vida como aquela planície. Veja as coisas que têm prendido os seus pés. Aquele fracasso financeiro que você não aceita. Aquele luto que virou idolatria. Aquela palavra de maldição que lançaram sobre você e que você repete mentalmente todos os dias. Tudo isso são cordas invisíveis que te puxam para o abismo do sal. Mas hoje, a espada do Espírito vai cortar esses laços. Não é uma sugestão, é uma ordem de despejo para o passado que habita ilegalmente na sua mente. Diga para a sua própria alma, agora, com a autoridade de quem é filho do Altíssimo, que você renuncia ao direito de sofrer pelo que já foi perdido. Declare no silêncio do seu quarto ou no barulho do seu dia que você solta a mão de Sodoma. Imagine literalmente o fogo consumindo as pontes que você tentou manter de pé. Deixe queimar, deixe virar cinza. O que Deus tirou da sua vida não era para o seu bem, e o que o inimigo roubou, Deus tem poder para restituir 7 vezes mais no topo do monte, mas apenas se as suas mãos estiverem vazias para receber. Sinta o peso saindo das suas costas agora. A paralisia que impedia seus negócios de prosperarem, a frieza que congelou o seu casamento e a tristeza que petrificou o seu sorriso, estão sendo quebradas pelo poder do nome que é sobre todo nome. Você não é uma estátua, você é um templo vivo do Deus vivo, em movimento constante de glória em glória.
Respire fundo e sinta o ar da nova estação entrando em seus pulmões. O cheiro de enxofre ficou para trás. O ar agora é puro, é o ar das montanhas de Deus. A partir deste momento, cada vez que a tentação de olhar para trás vier à sua mente, você vai rejeitá-la imediatamente, como quem rejeita um veneno mortal. Você vai responder a cada memória dolorosa com uma promessa bíblica de futuro. Lembre-se que a esposa de Ló é o monumento do que não devemos ser. Ela é o aviso eterno, mas você é a prova viva da misericórdia que arrasta, que salva e que posiciona em lugares altos. Levante a sua cabeça, fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. O caminho à frente é íngreme, mas a vista lá de cima compensa cada gota de suor e cada lágrima de renúncia. Se esta mensagem encontrou eco no seu espírito, se você sentiu que hoje uma camada de sal caiu da sua pele espiritual, então este é o seu lugar. O canal. O Sagrado Mistério não é apenas entretenimento, é uma escola de profetas e sábios para os últimos dias. Nós estamos subindo a montanha juntos, desvendando os segredos que a religião esconde e que o mundo ignora. Para selar o seu compromisso com o seu futuro, inscreva-se agora. Não seja um espectador passivo, torne-se um membro desta família que busca a profundidade. Deixe o seu like não pelo algoritmo, mas como um sinal de que você entendeu a mensagem. E escreva nos comentários a sua declaração de guerra contra a paralisia, dizendo: eu decido olhar para frente. A sua jornada apenas começou e grandes mistérios ainda nos aguardam. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente enquanto você caminha sem olhar para trás. Fique na luz.